Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Antes de começar a falar sobre o nosso querido Fluminense, eu venho aqui para falar o que eu tenho falado todos os dias quando começo a fazer o vídeo. Vocês sabem que eu comecei a fazer esse vídeo como uma terapia por causa dos meus problemas de saúde, mas comecei a fazer o vídeo, comecei a gostar, tô pegando amor por fazer esses vídeos. Então, para continuar fazendo vídeo e melhorar no caso, melhorar o canal, melhorar as condições, apesar de eu não saber fazer nada, né? Vou com a cara e a coragem. Eu preciso que vocês me ajudem de duas maneiras. A primeira maneira que vocês todos que assistem o canal, que se inscrevam no canal, né? E dê um like e compartilhe o canal, porque assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir o nosso canal, levar para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E o segundo favor que eu gostaria de pedir a vocês para colaborar para o meu canal crescer fazer um Pix para ajudar o canal. O meu Pix é do Banco PicPay, paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, o Pix é do Banco PicPay, é Paulo AR, Paulo AR não, paulorcribeiro@hotmail.com. Repetir mais uma vez que eu me enrolei. É do Banco PicPay, é paulorcribeiro@hotmail.com. Agora, vocês podem fazer qualquer valor, se puderem, é, o valor de R$ 5 para cima. Se não der, tudo bem, pode fazer abaixo, mas se puderem fazer de 5 para cima, eu agradeço. É, eu vou falar agora sobre o jogo. O que vocês acham? Fazer uma pergunta a vocês. Vocês acharam boa a ideia do Renato de poupar o time principal, ficar aqui no Rio treinando e botar o time reserva do reserva, né? O time reserva misturado com alguns meninos da base para jogar esse jogo hoje lá no Chile. É, Porque, olha só, o time, lá o gramado é sintético, né? E o sábado nós vamos jogar contra o Botafogo num gramado sintético. O gramado sintético normalmente tem jogadores que não gostam de jogar, não conseguem jogar e outros jogadores que se lesionam, porque o gramado sintético ele força muito mais a musculatura do jogador. Então, normalmente tem jogadores que se contundem. E se você jogar e o jogador que não está acostumado a jogar em grama sintética, jogar 2 jogos seguidos em grama sintética, corre muito mais risco de se contundir. Então eu achei correta a posição do Renato Gaúcho de poupar o grupo e ficar aqui com o grupo, né? Para treinar, fazer tipos de treinamento que ele não pode fazer até agora. Por quê? Porque ele estava jogando de 3 em 3 dias e a maior parte dos treinamentos que ele fazia era através de vídeo ou através de conversa. E assim não, ele está tendo tempo de fazer vários tipos de treinamento, de repente fazer mudança em jogadores ou só mudança de posicionamento, estilo de jogo. Dá para fazer isso tudo. E o jogo de hoje, o grupo para que foi lá para o Chile, né, lá para jogar lá para o estádio Bicentenário de la Flórida. É, ele ele para jogar às 19 horas com a transmissão foi do SPN, né? O grupo ele estranhou, né? O grupo não jogava junto, faz treinamento, mas não joga junto. E
Eu acho que o grupo sentiu muito, o time sentiu muito. Tem jogadores que precisam de adaptação. Vocês podem ver que esse Lescano, ele é um jogador que está sentindo muito a, a mudança de país, de clube, a diferença que é o Fluminense para o time que ele jogava lá no Paraguai. É, ele é um jogador bom, mas ele está sentindo muito. Se vocês não se lembram, o Arias levou um ano e meio para começar a jogar bem no Fluminense. E agora ele está aí, arrebentando. Eu acho que a gente tem que ter calma, paciência com os jogadores para depois ver. O Bernal ano passado pegou uma furada. Ele esse ano já está jogando bem melhor. Né? Eu acho que ele esse ano está jogando bem melhor. Então eu acho que vocês têm que ter paciência com os jogadores que chegaram agora. O próprio Hércules jogava aqui no Brasil mesmo, lá no Fortaleza. Mas não é o Rio de Janeiro. E eu acho que ele também está sentindo o Hércules. Ele está sentindo muito. Tem que se adaptar. Os três, principalmente, tem que se adaptar para poder jogar aqui no Fluminense. Isso demora, a adaptação demora. Então, temos que ter paciência. E os outros meninos da base também jogaram direitinho, mas já estão adaptados aqui ao Rio de Janeiro, ao time do Fluminense. Sente muita diferença de jogar da base para o profissional. Isso aí todo jogador sente, né? Mas eles já estão se adaptando. Mas eu acho que o time jogou mal, mas conseguiu segurar o União, o União Espanhola. Conseguiu segurar a União Espanhola. É, eu acho que o jogo caminhava para ser um 0-0 até acontecer o erro do Thiago Silva, né? O Fluminense fez algumas substituições, umas melhoraram, outras não. O Fluminense começou com Vitor Eudes, Júlio Fidelis, jogou bem, Manuel, Thiago Santos e Wagner. No lugar do Wagner, depois que o Wagner estava sentindo, entrou o Gustavo Cinta. Facundo Bernal, Nonato e Lescano. Aí, isso tudo foi mais uns 30 e poucos minutos do segundo tempo. Aí o Lescano saiu, entrou o La Vega. O Serna entrou, saiu o R. Natan. Entrou o R. Natan. O Queno saiu, entrou o Paulo Baia. E o Everaldo continuou jogando. O técnico, como todos sabem, hoje foi o Alexandre Mendes. Eu acho que depois das mudanças, o Fluminense até que estava jogando melhor, estava conseguindo segurar. Foi a melhor fase do Fluminense no jogo. Estava conseguindo segurar o time da União Espanhola. Só que o Thiago Santos, ele achou que ele era o Baresi, sei lá, algum jogador, baixou um santo nele de que ele era um craque de bola, começou a driblou 1, 2, 3, perdeu a bola, aí foi o contra-ataque do União Espanhola, o Aragus, aos 38 minutos do segundo tempo, fez o gol. 1-0 União Espanhola. Eu ali naquele momento, eu achei que o Fluminense ia perder. Achei que não ia conseguir empatar o jogo. Mas o Fluminense foi se adaptando, foi para cima e aos 48 minutos, né, do segundo tempo, o Nonato deu um chute lindo, né? A bola entrou no ângulo. Foi um chute lindo, foi um golaço realmente do Nonato. E isso aí nos deu o empate, né? Devolveu o empate que estava antes da falha do Thiago Santos. Depois do jogo, o Thiago Santos botou a cara lá, a tapa, e falou que ele errou realmente, que pediu desculpa, aí fala que ele treina muito duro, ele e os outros jogadores, mas que às vezes erros acontecem, né? Ele não acerta sempre, erros acontecem. Mas não precisava ele fazer aquilo, né? Tocava a bola, ou estava para frente.
não precisava fazer aquilo. O Everaldo também não se criou hoje. Eu acho que o time do Fluminense estava totalmente desentrosado, aí não teve condições de. Não tem nem como criticar nenhum jogador. Só esse do Thiago Santos que ele foi querer fazer uma jogada que não era para fazer. O Vitor Eudes agarrou bem, né? Os laterais jogaram bem, os dois meninos jogaram bem, o, o Júlio Fidelis e o Wagner jogaram bem. Eu acho que a zaga, o Manuel, na medida do possível, foi bem. O Thiago Santos estava equilibrado até cometer esse erro que quase custou, pelo menos, o empate do Fluminense. Os meninos que entraram, eu achei que aí o Thiago Santos, o Wagner, o Facundo Bernal e o Nonato, na minha opinião, foram bem. O Lescano jogou mal, mas é o que eu já falei. Ele tem que se adaptar. Aos poucos ele vai se adaptando. O, o Lavega entrou no lugar do Lescano, foi bem. O Gustavo Sintra, quando entrou no lugar do Wagner, não deu para perceber muito se ele jogou bem ou não. O Lavega entrou bem. O Elis Natan, quando entrou no lugar do Serna, ele se enrolou sozinho com a bola. Eu acho que ele estava nervoso. É muito novo, né, para jogar no profissional. Eu achei que ele entrou mal. O Keno, quando saiu, entrou o Paulo Baia. Também não deu para perceber muita coisa do Paulo Baia, não. E o Everaldo continua, mas não disse muito que veio hoje, não. Do jeito que dava o time, não deu para fazer nada. É, eu acho que valeu a pena, pelo menos conseguimos um ponto, continuamos como líder do grupo, continuamos invicto, né, esse ano, desde que o Renato Gaúcho assumiu. Eu acho que o pior jogo, na minha opinião, foi contra o Vitória, que a gente tinha a vitória na mão e deu mole de novo o Thiago Santos com o René e com o Serna, que estava ali do lado esquerdo. Todos três vacilaram, ninguém fez falta. Aí o cara entrou sozinho e fez o gol do Vitória para empatar o jogo e tirar 2 pontos do Fluminense. Agora tem que ver quem é que vai jogar, né? Que ainda tem treinamento amanhã quinta, amanhã e sexta tem treinamento. Os jogadores acreditam que devem chegar amanhã. Não sei quem é que vai ser aproveitado do grupo que jogou hoje para ficar no banco. Mas eu espero que o time que vai jogar no sábado esteja melhor preparado, um pouco mais entrosado, sabendo mais alguma coisa sobre o jogo e sobre a maneira de jogar. E também espero que a gente consiga uma vitória sobre o Botafogo, porque depois do empate contra o Vitória a gente não pode perder ponto para o Botafogo, tem que ganhar. E o Botafogo também jogou hoje, eu acho que foi o time titular. E perdeu. Uma falha incrível do goleiro do Botafogo. A bola passou na mão dele, ele deixou a bola entrar. Foi um frangaço. Podia tomar um frango assim contra o Fluminense, né? Mas mas vamos agora aguardar a chegada dos jogadores, ver quem o Renato vai aproveitar, ver quem é que vai entrar em campo no sábado, né? O jogo acho que é às 21 horas, lá no Newton Santos. Deve ser a transmissão do Premier. Então vamos aguardar para ver quem que vai jogar, quem que vai ficar no banco, se vai aproveitar algum jogador desse que foi hoje lá pro Chile, que deve voltar amanhã, para ver o que acontece. Vamos ver se tem mais alguma notícia, alguma coisa sobre a SAF, alguma outra coisa aí, renovação da patrocinadora, se a gente descobre algum jogador, de repente, que a Superbet vai pagar o salário, vai trazer o Fluminense. Vamos aguardar. Um bom dia para todos, durmam com Deus, apesar da tristeza do empate, mas acabou sendo um bom resultado. Durmam com Deus, até mais tarde, a gente de repente deve ter
novas notícias do nosso Flusão. Fiquem com Deus, até mais tarde.